Era a madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Acontecia uma festa de estudantes em uma boate. Em certo momento da festa, a banda que animava os estudantes, de forma imprudente, usou um artefato pirotécnico e acabou iniciando um incêndio na boate. Nesse momento, todos, absolutamente todos, entraram em desespero. Pessoas começaram a correr, o pânico tomou conta dos jovens e, infelizmente, como você deve saber, 242 pessoas morreram no local e 636 ficaram feridas. O acidente foi considerado a segunda maior tragédia no Brasil em número de vítimas em um incêndio, sendo superado apenas pela tragédia do Grand Circus norte-americano, uma que ocorreu em 1961 em Niterói, que matou 503 pessoas. Nos últimos dias, o caso da Boate Kiss voltou a ser assunto nos meios de comunicação por causa do julgamento dos réus. Mais de 3.000 dias depois da tragédia, os culpados finalmente foram condenados. Neste episódio do caso, eu vou relembrar exatamente o que aconteceu na noite do dia 27 de janeiro de 2013 e falar sobre as condenações da justiça. A festa que aconteceu na Boate Kiss tinha como objetivo arrecadar fundos para a formatura de estudantes da agronomia da Universidade Federal de Santa Maria. E pelo número de vítimas e feridos, está claro que a boate estava extremamente cheia. A festa foi organizada pelos próprios estudantes dos cursos de pedagogia, agronomia, medicina veterinária e zootecnia da Universidade Federal de Santa Maria. A programação da noite contava com a apresentação de duas bandas. Uma delas chamada Gurizada Fandangueira. Os componentes da banda costumavam usar sinalizadores dentro das boates, uma prática que aparentemente já tinha se tornado tradição da banda. Segundo investigações, nessa ocasião, a banda resolveu usar sinalizadores mais baratos, porém altamente inflamáveis e perigosos. Além disso, o lugar estava extremamente cheio, ultrapassando a capacidade máxima apontada pelos bombeiros. A boate também tinha apenas um acesso, tanto para a entrada quanto para a saída, sem saídas de emergência. A situação era essa: um lugar extremamente cheio, fechado, repleto de estudantes e uma banda que fazia uma espécie de espetáculo pirotécnico. Por volta das 2:30 da manhã do dia 27 de janeiro, iniciou-se o incêndio. Segundo testemunhas, durante a apresentação da banda Gurizada Fandangueira, as chamas dos efeitos pirotécnicos acabaram atingindo uma espuma inflamável que era usada como isolamento acústico da boate. Quando o fogo entrou em contato com essa espuma, foi produzida uma fumaça preta e tóxica, e em pouco tempo todos entraram em pânico. Enquanto o fogo se espalhava pelo local, seguranças tentaram acabar com o incêndio usando um extintor, mas sem sucesso. Posteriormente, perícias examinaram os equipamentos disponíveis na boate e constataram que esse extintor falhou quando acionado porque não tinha carga e pressão suficientes. Um total de 5 extintores também estavam com a data de validade vencida. Quando perceberam que não haveria uma maneira de evitar o incêndio, houve um grande erro por parte dos seguranças que trabalhavam no local. Não houve comunicação entre os seguranças que estavam do lado de dentro e os que estavam do lado de fora. Por isso, inicialmente não foi permitido que as pessoas saíssem pela única porta de saída da boate, pois os seguranças acharam que se tratava de uma briga generalizada. Além disso, o sistema de consumo da Boate Kiss funcionava através do pagamento de comandas de consumo na saída, o que levou os seguranças a também pensarem que as pessoas estavam tentando sair sem pagar, com a porta obstruída pelos seguranças. Muita gente que estava dentro da boate confundiu as portas dos banheiros com as saídas de emergência. E, como consequência, a maioria das pessoas que morreram foram encontradas dentro dos banheiros.
Enquanto as pessoas estavam presas tentando desesperadamente sair, uma das vítimas chegou a fazer um pedido de socorro pelo Facebook. A mensagem foi registrada como recebida às 3h20 da manhã. Ainda sem saber das dimensões da situação, amigos pediram mais informações, mas não obtiveram resposta. Era tarde demais para tentar salvar as 242 pessoas que morreram no local. A porta de saída só foi liberada pelo segurança quando eles perceberam a fumaça saindo do local. Por causa do desespero das pessoas, muitas vítimas acabaram sendo pisoteadas. Dentro do banheiro foram retirados mais de 180 corpos. Enquanto os bombeiros retiravam os corpos e tentavam resgatar os que ainda estavam com vida, eles relataram que os celulares das vítimas tocavam sem parar. Provavelmente eram familiares tentando fazer contato. As mortes foram causadas por asfixia. A espuma de isolamento acústico foi apontada pela polícia como uma das protagonistas na tragédia. O material feito de poliuretano liberou gases extremamente tóxicos, como cianeto de monóxido de carbono. Esses elementos químicos foram os causadores da morte por asfixia de pelo menos 234 das 241 vítimas. Após a tragédia, houve um grande impacto em relação à fiscalização de estabelecimentos como a Boate Kiss. Em março de 2017, o então presidente Michel Temer sancionou a Lei Federal 13.425, batizada de Lei Kiss. Essa lei impõe regras de prevenção e combate a incêndios em estabelecimentos, edificações e áreas com capacidade igual ou superior a 100 pessoas. Logo após o acidente, milhares de estabelecimentos de todo o Brasil foram fechados e só puderam reabrir depois que passaram por uma rígida fiscalização. As normas também começaram a valer para os locais frequentados predominantemente por idosos, crianças, pessoas com dificuldades de locomoção e com material inflamável. No começo de dezembro, após 3.230 dias desde o incêndio, a Justiça finalmente iniciou o julgamento dos 4 réus acusados do incêndio da Boate Kiss, que são Elisandro Calegaro Spor, Mauro Londeiro Hoffmann, Marcelo de Jesus dos Santos e Luciano Augusto Bonilha Leão. Elisandro Spor, conhecido como Kiko, foi o primeiro a ser ouvido no julgamento. Ele se dirigiu às famílias das vítimas e pediu desculpas. Disse que não escolheu que isso acontecesse. Ele era sócio da casa noturna e foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão por homicídio simples, com dolo eventual. Mauro Hoffmann, que se tornou sócio da boate em 2011, disse que não tinha qualquer participação na rotina da empresa. Apesar de sócio, ele nem sequer tinha a chave da Boate Kiss. No dia da tragédia, Mauro havia passado na boate horas antes, mas depois foi para casa. Ele foi avisado pelo sócio Elisandro sobre o incêndio e voltou correndo para a boate. Segundo a justiça, Kiko e Mauro foram responsáveis pelos crimes e assumiram o risco de matar por terem usado material inflamável na estrutura da boate. Mauro foi condenado a 19 anos e 6 meses de prisão por homicídio simples com dolo eventual. Marcelo de Jesus dos Santos era o vocalista da banda Gurizada Fandangueira e foi o responsável por erguer o artefato pirotécnico que iniciou o incêndio. Marcelo disse que tentou apagar o fogo, relatando que, quando viu o incêndio se espalhando, pegou um extintor que acabou falhando. A defesa de Marcelo disse que o músico é mais uma vítima da tragédia. Marcelo foi condenado a 18 anos de prisão, também por homicídio simples com dolo eventual. O 4º réu, Luciano Augusto Bonilha Leão, era auxiliar da banda Gurizada Fandangueira e foi ele quem acionou o artefato pirotécnico que iniciou o incêndio. Ele relatou que a banda já tinha feito cerca de 9 shows com artefatos pirotécnicos, inclusive 2 deles na própria Boate Kiss. Ele também disse que nem ele nem seus colegas sabiam que o teto do palco havia sido rebaixado e revestido de espuma. Luciano foi condenado a 18 anos de prisão, assim como os outros réus, por homicídio simples com dolo eventual.
Na sentença, o juiz Orlando Fatini enfatizou a necessidade das penas para sinalizar que a sequência de erros que levou à tragédia não deve se repetir. Após a decisão da justiça, os familiares se reuniram em círculo, de mãos dadas, em uma ampla sala do tribunal, onde um deles disse que não há motivos para comemorar, exceto pela aplicação da justiça. E salientou que espera que o caso sirva de exemplo para alguns empresários, para que erros como esse não aconteçam mais. O caso pode até ter chegado ao fim, mas a dor dos familiares, essa provavelmente não vai passar nunca. Assim termina a história de um dos acidentes mais trágicos e tristes do Brasil. Aos familiares, enviamos nossas condolências de toda a equipe aqui da Fatos Desconhecidos. E esperamos que uma tragédia como essa nunca mais volte a acontecer. Até mais.